Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A naturalidade com que todas as línguas do mundo se adaptam, vamos dizer, à expressão da estrutura do real é um dos grandes milagres da existência humana. Ou seja, praticamente não existe no mundo da percepção o indizível, em princípio. Não é isto? Mas tudo aquilo que nós possamos construir como conhecimento, aprimorando mais que nós desejemos, é sempre baseado nesta capacidade imediata de ver, reconhecer a substância, né, e expressá-la ou num verbo mentis ou na palavra expressa. Tá certo? Isso quer dizer que o desenvolvimento da linguagem é a condição do conhecimento. E a linguagem, evidentemente, não começa produzindo conhecimento científico, né? Nem conhecimento filosófico. Ela começa criando entre os seres humanos a possibilidade de comunicação sobre coisas que fazem parte da experiência comum. Não é isso? E a maneira principal de articular isto é a maneira narrativa. Por que as narrativas têm tanta importância no mundo? Porque tudo o que acontece, acontece no tempo. Parece que eu vou dizer a coisa mais óbvia do mundo. Não é isso? Tem coisas que são indiferentes ao tempo. Por exemplo, as fórmulas da matemática, as equações, etc. Elas são atemporais. Mas essas coisas que são atemporais, nós conhecemos através de mera análise dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios pensamentos. Nós não precisamos ter experiência concreta delas. Aliás, não existe experiência concreta do atemporal, só existe experiência no tempo. Tá certo? Então, isso quer dizer que um certo senso de orientação no tempo depende imediatamente da capacidade narrativa. E é por isso que vai ver que em todas as civilizações que começam a surgir, todas as sociedades ditas primitivas, a forma fundamental do conhecimento é de ordem narrativa. Quando você pega assim, por exemplo, você pega a tribo mais atrasada que tem, fala, bom, eles têm alguma história a respeito da origem do mundo, da origem da tribo, tá certo? Essa história pode não corresponder à realidade histórica tal como nós entendemos realidade histórica, mas é uma estrutura de temporalidade. E se eles não tivessem criado essa estrutura de temporalidade, nós não poderíamos, muito tempo depois, ter criado um negócio que chama ciência histórica. O que é a ciência histórica? É a articulação da capacidade narrativa com alguns critérios de verificação científica, que são sempre incompletos. Quando você está contando uma história imaginária, tá certo? Você mesmo é que está imaginando. Então você pode dar a essa narrativa a densidade que você queira. Você pode contar a coisa até minuto por minuto, se você quiser. Mas quando nós vamos lidar com coisas reais, nós dependemos de documentos, de testemunhos, e estes são, por natureza, incompletos. Hoje em dia, os historiadores sabem que os procedimentos narrativos criados pela literatura de ficção são absolutamente indispensáveis à ciência histórica. Porque senão todos os fatos e atos narrados ficariam picotados, eles não se completariam. Quer dizer, você tem aqui um indício, uma prova de que aconteceu isso, e ali outra prova que aconteceu isso, mas você sabe que no meio aconteceu alguma coisa. O tempo não parou. Então, você veja, fazer ciência histórica é mixaria depois que as civilizações desenvolveram esquemas narrativos tão complexos, tão ricos, como os de todas as mitologias que nós conhecemos.
E qual é a diferença, vamos dizer, entre mitologia e as narrativas que nós temos já nos tempos mais modernos? Se você pega aí, por exemplo, sei lá, a história de Madame Bovary, né? Ou Crime e Castigo, uma coisa, qual é a diferença? A diferença é que, no caso das mitologias, o que está sendo expresso é o senso de temporalidade de uma coletividade inteira dentro do processo cósmico. Ou seja, existe uma relação qualquer entre a comunidade humana que está vivendo num determinado lugar do espaço, tá certo? E os ritmos temporais que a envolvem. E se você não conseguir contar isto, é claro que os seres humanos continuarão, cada um individualmente, tendo alguma vivência interior de tempo e do seu próprio encaixe nos ritmos temporais. Mas isso vai ficar mudo e incomunicável. E se isso acontecer, bom, então, meu filho, então a comunidade não pode falar sobre suas experiências. Então aquilo vai virar um hospício muito rapidamente. Então, a ordem narrativa do tempo cósmico, né, é a primeira condição para a orientação do ser humano no mundo. E, neste sentido, ela tem verdades fundamentais que nunca poderão ser abandonadas, porque elas constituem a estrutura de base da nossa presença no mundo. Essa estrutura é a mesma na cabeça do índio mais primitivo, entre aspas, que você possa imaginar, e na cabeça do Max Planck. É a mesmíssima. Até para você contar a sua própria história. Você se lembra de tudo o que aconteceu? Não. Você não lembra de todos os detalhes, de todas as sensações e percepções, uma por uma, mas você tem um senso da continuidade do seu próprio ser no tempo. Né? E se você preencher as partes faltantes com elementos imaginários, esses elementos imaginários eles só serão falsos do ponto de vista factual, mas não do ponto de vista da estrutura da narrativa. Está entendendo? Quando você mesmo contando sua vida, não lembro exatamente o que você, mas eu suponho que foi isso assim e assim. Você está fazendo uma obra de ficção, costurando os fatos conhecidos, tá certo? De modo que a narrativa não corresponderá ponto por ponto àquilo que efetivamente sucedeu, mas estruturalmente está adequada à ordem do que sucedeu. Então, essa ordem narrativa do mundo, ela constitui o primeiro fundamento de todo e qualquer conhecimento. O sujeito que pular fora disso por 1 minuto, esse está realmente no mato sem cachorro. Né? Esse está realmente, como diz, fora do espaço do tempo. E este conhecimento, ele é muito mais fundamentado do que qualquer conhecimento científico que você possa obter. Porque ele é a condição para o conhecimento científico. Não existe um único ser humano que possa criar o seu próprio senso de temporalidade. O nosso senso de temporalidade é dado por 2 coisas. Pela temporalidade objetiva na qual você vive. Os ritmos reais das coisas, inclusive o ritmo, seu próprio ritmo orgânico, que não foi você que inventou. Por exemplo, se você decidir ter sono só uma vez por mês, você consegue? Ou comer só uma vez por ano? Você não consegue. Então você está colocado dentro de um esquema espaço-temporal que te determina, do qual você é 100% escravo. A sua margem de manobra ali é muito pouca. Então, este esquema que é externo, que é dado na própria natureza externa, ele é a primeira condição da nossa racionalidade. A segunda condição chama-se linguagem. Ou seja, você pode narrar, e narrando, você adquire um segundo senso de temporalidade, que já é vivido
na intersubjetividade entre várias mentes humanas, várias consciências humanas, que sabem estar vivenciando o mesmo processo. Essa, vamos dizer, é uma experiência tão forte e tão onipresente que nós podemos dizer, esse é o conhecimento básico que o ser humano precisa ter. Que é a compreensão da sequência temporal que se transmuta em linguagem e permite a comparticipação dos seres humanos nessa mesma experiência comum. Você veja um monte de artes que se desenvolveram em cima disso. Por exemplo, quando as pessoas dançam. Elas dançam no mesmo ritmo, né? Ou não? Né? Dançar é estar no mesmo ritmo. Eu digo, mas como é que as pessoas acertam? Se não existe algum elemento, algum signo, né, que permita que um reconheça o ritmo no qual o outro está. Sem isso, não tem civilização, não tem filosofia, não tem ciência, não tem coisíssima nenhuma. Não tem ordem social. E estaria cada ser humano solto no mato, absolutamente impotente. Quando houve isso? Nunca houve isso. Por mais remoto que seja o tempo que você conceba, por mais que nós recuemos na ordem do tempo, você não encontrará gente sem linguagem, sem narrativa, sem o senso da temporalidade. Se você perguntar quando que isto foi adquirido, eu digo, nós jamais saberemos isso. Porque você não consegue conceber um tempo onde você não tivesse isso. Você arruma a explicação que você quiser. A linguagem tem uma origem divina, foram deuses astronautas, tá certo? Foi algum milagre na evolução da espécie. Não é esse o ponto que nós estamos discutindo. Né? O fato é que tentar conceber uma ordem humana pré-linguística, né, é conceber um coelho pré-coelístico. Um gato pré-gatístico. Esse é um absurdo. Ou um quadrado pré-quadradístico. Tá certo? É escapar do problema. Nós temos que dizer, a realidade do ser humano é a realidade de um ser colocado dentro de uma ordem espaço-temporal que se expressa diretamente na linguagem e tem as mesmas estruturas da linguagem. Por exemplo, quando eu digo a diferença entre nome e verbo. Que lhe permite distinguir entre um ser e as ações dele. Se você não pudesse fazer essa distinção, você não poderia perceber duas ações do mesmo ente. Né? Por exemplo, o gato está dormindo ou o gato está correndo. Então, essa distinção de dois gêneros de palavras, ela equivale, mas é uma estrutura óbvia do mundo exterior. Mas não podemos dizer exterior, esse termo exterior é enganoso. É dentro do mundo real, porque este mundo chamado exterior, ele nos envolve, nós estamos dentro dele e nós estamos no mesmo processo. Porque se eu não posso distinguir entre a minha substância e as minhas ações, eu não posso fazer duas ações, meu Deus do céu, diferentes. Eu não poderia estar hora dormindo, hora acordado, eu teria que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isto, vamos dizer, tudo que eu estou dizendo aqui é para enfatizar para vocês, quer dizer, a profunda adequação da linguagem humana à situação real. A linguagem não é uma estrutura fora da realidade, deslocada da realidade, com que nós tentamos espremer a realidade. Não. Ela é uma tradução muito exata, muito perfeita das estruturas fundamentais da realidade. Pode haver inadequações parciais, momentâneas, né?
E essas inadequações surgem não da linguagem e tal, tá certo? Não, as inadequações nunca estão, para usar o termo do Saussure, nunca estão no nível da língua, estão no nível da fala. Isso é no uso que determinado sujeito ou determinada comunidade faz da linguagem, né? Uso momentâneo. Ora, o Eric Voegelin assinala isso aqui, que as primeiras ordens narrativas que nós conhecemos são de ordem mitológica. E elas expressam, então, vamos dizer, a vivência coletiva, depende de uma coletividade que se percebe a si mesma, né, inserida dentro de um acontecer espaço-temporal total, da qual ela mesma é uma expressão. É isso. Porém, evidentemente, isso aí é o que acontece, as coletividades, mas isso não é tudo o que acontece. Existe uma faixa de experiência que é individual humana, que não é participada inteiramente pela coletividade. Um indivíduo dentro da coletividade, ele pode perceber coisas que a coletividade não percebe. Ele pode ter acesso a dimensões da experiência que os outros não perceberam. E isto é exatamente o que o Eric Voegelin diz que acontece. Quando a ideia do cosmos, como padrão de unidade do acontecer, foi substituída pela ideia de um Deus transcendente, que não está no cosmos. Quer dizer, essa unidade móvel do cosmos, ela se apoia numa outra unidade mais profunda, que é permanente e imutável. E quando os camaradas começaram a perceber isso, como acontece entre os profetas hebraicos, né, eles estão tendo acesso a uma dimensão de experiência que para aquelas coletividades não existia explicitamente. Não quer dizer que as coletividades não tivessem experiência nenhuma disso. Tinham, mas não a haviam incorporado na linguagem comum. Por isso aqui, São Paulo apóstolo, quando, né, num dos seus sermões, ele diz aos pagãos: vocês têm aqui um Deus desconhecido. Vocês sabem que para além de todas essas divindades cósmicas móveis, existe algo. É desse que eu estou falando. Vocês não deram nome para ele, mas que está lá, está. Então, aquilo que estava colocado embaixo da linguagem coletiva, como uma espécie, vamos dizer, de fecho lógico do conjunto, de repente, aquilo se torna visível por si mesmo. E, pelo simples fato de que o acesso a esta nova experiência se dá fora da ordem coletiva e acontece para determinados indivíduos, então, nesse momento, disse Voegelin, esses indivíduos descobrem que a imagem da ordem não está dada só no cosmos movente em torno, mas também na alma individual. A alma também é uma totalidade. Bom, então é daí que surge a diferença entre as narrativas antigas e as modernas. As narrativas modernas dizem respeito à ordem da alma, ordem ou desordem da alma, e não necessariamente a ordem da coletividade. Pelo menos surge aí uma tensão entre a ordem coletiva existente e a ordem que a alma busca em si mesma. Então, na medida em que o indivíduo se esforça, tá certo, para se realizar e se definir a si mesmo perante esse observador onisciente que está por cima da ordem cósmica, né, ele então desenvolve problemas totalmente novos, que ele só compartilha com as outras pessoas que tiveram a mesma experiência, mas não com toda a coletividade. Toda a cultura que nós temos, não só no Ocidente, como em outras civilizações, que se desenvolve a partir deste momento, é uma cultura onde as experiências mais profundas e mais significativas já não são compartilhadas coletivamente, mas são compartilhadas por algumas pessoas.
E essas pessoas então sentem que ou elas vão ficar no isolamento total, ou elas vão ter que compartilhar isso com mais pessoas, de algum modo. Vão ter que contar o que aconteceu. Não é isso? A literatura inteira, a literatura narrativa inteira do Ocidente é uma tentativa de comunicar essas coisas. E como tal, vamos dizer, é um patrimônio de valor absolutamente fantástico, porque são as experiências mais profundas e mais significativas dos indivíduos mais sensíveis e observadores. Então, eu acho que já está bem demonstrado pelo Eric Regan e, sobretudo, pelo Glenn Hughes no livro História e Transcendência, que nada disso aconteceria se não tivesse havido esta descoberta fundamental da divindade transcendente, de que há uma dimensão da realidade que está para além do cosmos, para além do processo histórico cósmico. Existe o fundamento desse processo histórico cósmico. Né? Então, e no entanto, o desenvolvimento desta nova capacidade narrativa, embora ele se baseie inteiramente nessa experiência fundamental, nessa experiência do fundamento eterno da realidade, ele não tem nada a ver com a adesão a esta ou aquela expressão religiosa dessa experiência. E, no entanto, o valor desta documentação sobre o desenvolvimento da ordem da alma dentro da ordem cósmica, tal como balizada por uma ordem transcendente, as pessoas capazes de observar isso melhor e de expor isto da maneira mais clara, não estão necessariamente ligadas, vamos dizer, a uma tradição religiosa fundamentada na ordem transcendente. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É por isso que eu digo que o conhecimento da literatura ocidental inteira deve ser considerado o dever número 1 do estudante daqui. Porque senão ele nunca vai ter a linguagem necessária. Primeiro, para ele poder se comunicar com outras pessoas que tiveram a mesma experiência dele. E segundo, para ele abrir essa experiência a outras pessoas que ainda não a tiveram. Isso quer dizer, o domínio da linguagem literária no mais alto grau que você possa atingir é obrigação extrema. Isso é tão importante que você vê que Santo Ambrósio, um doutor da igreja, ele considerava que a bela linguagem é um dom do Espírito Santo. E Santo Hilário de Poitiers considerava que escrever mal é um pecado. São palavras que não é para você tomar levianamente. Isso quer dizer que a forma da narrativa, a forma da obra literária, ela por si mesma, ela expressa um dom do Espírito Santo, independentemente do sujeito acreditar ou não acreditar, de ser cristão, ateu, muçulmano, judeu, budista, não tem nada a ver. Quer dizer que a adesão específica, vamos dizer, a uma crença religiosa é uma das possibilidades de desenvolvimento da alma dentro desse novo contexto. Mas o problema do desenvolvimento da ordem da alma dentro da ordem cósmica e em face da ordem eterna é o mesmo problema para todas as pessoas. A não ser que você ainda esteja dentro de um contexto cosmológico. O sujeito é índio. Então o problema da alma individual ainda não apareceu. Vai aparecer. Sobretudo você tira o índio de lá, manda o índio para Oxford. Né? Não manda para a USP, porque senão não vai adiantar nada. Mandar para Oxford. Né? O índio vai, de repente, perceber uma outra dimensão que não faz parte da cultura dele.
cultura originária dele, mas que faz parte desta cultura dele está agora. E através dele, esta nova dimensão pode se introduzir dentro da cultura dele e modificá-la completamente. Basta um índio fazer isso. Por exemplo, um índio que chega e, em vez de ele expressar a sua experiência do todo através dos mitos que contam a história da tribo, ele agora conta a história da sua própria alma. E vira um símbolo da posição do homem no cosmos. O primeiro índio que fizer isso, pode ter certeza, ele já fez um upgrade formidável, já acabou com a cultura cosmológica, já virou outro negócio. Acontecer isto, quer dizer, esta transição, é mais ou menos fatal. Por quê? Porque a existência da ordem eterna por cima da ordem cósmica é uma realidade. E se os camaradas não perceberam ainda, não é porque são ignorantes. É porque, por enquanto, a referência à ordem eterna está dada apenas como um núcleo central, indizível, do conjunto da linguagem da tribo ou da cultura. Mas ele está lá presente. Então o que há, vamos dizer, é uma mudança na articulação narrativa, e não propriamente, vamos dizer, uma mudança na substância da consciência. A nossa consciência não é diferente, vamos dizer, da do primitivo, entre aspas. Tá certo? A diferença está, sobretudo, na ordem da linguagem narrativa. Hoje em dia, todas as pessoas são mais ou menos capazes de contar a sua história. De maneira mais perfeita ou menos perfeita. Tá certo? E eles sabem que nessa narrativa da vida deles se expressa algo de muito decisivo e de muito importante, que é, vamos dizer, o eixo da relação entre o tempo e a eternidade. Por exemplo, ninguém é suficientemente idiota para contar a sua história e acreditar que essa história vai se prolongar indefinidamente. Note bem, as culturas primitivas que contavam a história da origem da sua tribo podiam supor a eternidade da tribo. Porque o conjunto da ordem cósmica era para eles a totalidade da realidade, não tem outra. Mas o indivíduo que conta a sua vida, ele sabe que essa vida vai terminar. E quando ele lança um olhar retroativo, ele vê em que ponto da trajetória ele está e o que ele espera que aconteça em seguida, ou o que ele quer que aconteça em seguida. Então, qualquer vida individual narrada, por mais idiota que ela seja, é um julgamento de si, dentro da ordem histórico-cósmica, porém em face da eternidade. Todo mundo sabe que para ele mesmo vale o princípio do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité l'échange. Um dia você vai fechar a sua narrativa e isso não muda mais. Então, este é o mundo, vamos dizer, do conto, da novela, do romance, do teatro, do cinema, de todas as artes narrativas que nós conhecemos. E a expressão disso em palavras, é até errado você dizer expressão em palavras, porque não há uma diferença entre a narrativa como conteúdo e a narrativa como tecido de palavras, elas são exatamente a mesma coisa. Ela tem certas exigências que, se não cumpridas, a narrativa falha completamente. Ou seja, você está contando a sua vida, está contando a realidade, mas você está contando de maneira tão inadequada que você está inventando uma outra história no momento. E você está falseando a sua vida. É nesta exigência de que a narrativa acompanhe a experiência real que reside todos os princípios da estilística universal.
A diferença entre escrever bem e escrever mal está toda dada neste negócio.